Mais uma vez, boa noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus estejam em nossos corações, hoje e sempre. Bem-aventurados os puros de coração. O Evangelho de hoje está baseado no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que começa com esse ensinamento de Jesus: bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, porque verão a Deus. Esse ensinamento está no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 8. A pureza é uma virtude bastante difícil de se compreender. Se olharmos no dicionário, vamos encontrar que puro é o que é limpo, intocado, sem manchas ou máculas. Nesse sentido, pureza é o estado de alguém que nunca foi tocado pelo mal, em qualquer de suas formas. A pureza teria que ser preservada desde a origem, pois qualquer falta que nós deixaríamos de ser puros, qualquer mancha nós deixaríamos em estado de pureza. Então, em termos humanos, seria mais ou menos assim: todos nós nasceríamos puros, e assim nós permaneceríamos até que a gente cometesse o primeiro deslize. E aí então nós perderíamos essa pureza. E na verdade, então, essa pureza, esse estado de pureza, estaria fora do alcance da imensa maioria dos homens. Todos nós nasceríamos puros, mas quanto tempo nós íamos ficar sem ser tocado pelo mal? Então, a partir de um determinado momento, todos nós deixaríamos de ser puros. Por isso eu disse, a imensa maioria da humanidade, dos homens terrenos, não conseguia esse estado de pureza. Entretanto, Jesus afirmou a bem-aventurança dos puros de coração. Nós acabamos de ler do Evangelho. Ele afirmou: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Não é possível que essa felicidade dos bem-aventurados puros de coração esteja restrita, esteja limitada a uma reduzidíssima minoria. Se é que existiria alguém nesse planeta realmente de coração puro. Então, parece que o sentido da palavra pureza que Jesus usa não significa realmente alguém que nunca foi tocado pelo mal. Não deve ser bem isso. Por quê? Porque Jesus também disse que nenhuma de suas ovelhas se perderia. Como que nenhuma das ovelhas vai se perder? Não vai se perder? Se o mal existe e a gente nem sempre consegue evitá-lo atualmente neste planeta, neste mundo de provas e expiações, alguma coisa não está batendo.
Então vamos pensar um pouquinho. O Espiritismo nos ensina que todos nós, espíritos, todos os espíritos, foram criados por Deus, simples e ignorantes. E que através, passo a passo, encarnação após encarnação, através das nossas próprias experiências, cada espírito vai caminhando em direção ao conhecimento, ao desenvolvimento intelectual, à evolução moral, caminhando em direção à perfeição. Então esses espíritos que Deus criou simples e ignorantes, nessas experiências, nesse caminhar, eles vão desenvolver todos os atributos intelectuais e morais que eles já vieram com isso em seu íntimo. Todos nós, como criados, apesar de simples e ignorantes, as qualidades morais, aquilo que nós chamamos de virtude, vem junto com a gente. Deus em nós é a nossa consciência, que grita toda vez que a gente faz alguma coisa errada e que a gente fica se desculpando com ela. Não é bem assim. Eu falei porque ele falou antes. Eu gritei porque ela gritou antes. Quando a gente precisa justificar para a nossa consciência aquilo que nós fizemos, tenho certeza, fizemos bobagem, fizemos besteira. Porque ela não se pronuncia se não for nesse caso. E é nela que se encontram todas as nossas virtudes, que estão aqui, só precisam ser desenvolvidas. Nós somos orgulhosos, mas existe aqui dentro a virtude da humildade. Eu preciso desenvolver. Nós somos egoístas, mas existe dentro de cada um de nós a virtude da caridade. Precisamos deixá-la crescer. E assim, todas elas. Então, nós vamos desenvolver todas essas virtudes através das nossas encarnações, e então nós vamos nos tornar espíritos infinitamente sábios e amorosos. Será então quando nos tornaremos puros. Os erros que nós cometemos fazem parte do nosso aprendizado, porque a pureza, a não sujeição ao erro, é tributo dos espíritos superiores, espíritos de alta hierarquia. Mas quando nós formos sábios e amorosos, nós estaremos lá. Então é quando nos tornaremos puros, porque então nós estaremos livres de todos os nossos vícios, nós estaremos livres de todas as nossas paixões, não estaremos mais sujeitos ao erro, porque hoje o erro é normal no aprendizado, como eu disse, mas esses erros são tropeços temporários na nossa caminhada para a perfeição. Nós precisamos aprender com os nossos erros, para não fazer de novo. Existe um ditado bem humano que diz que errar é humano, e efetivamente é, mas persistir no erro é ignorância. Claro que esse ditado se refere às coisas materiais, mas as espirituais passam pelo mesmo ditado. Errar é humano, é próprio do espírito encarnado que busca a evolução. Persistir no erro, ficar cometendo o mesmo erro toda hora, é ignorância, só que aí é ignorância moral, não é intelectual, é falta de conhecimento moral. E aí o problema é um pouco mais sério, né? Então, o erro faz parte. Contudo, por conta da lei de justiça, que é uma das leis divinas que regem o universo,
todo ato mal feito, todo ato errado precisa ser refeito. Todo ato imperfeito precisa ser refeito. Então, nós temos que o famoso livre-arbítrio que nós temos, e que nos dá a liberdade de escolhermos aqueles caminhos que nós achamos os melhores para nós. Por isso que eu disse, a gente erra por ignorância moral, a gente acha que é o melhor caminho, porque normalmente, ninguém erra, ninguém comete o erro sabendo que está fazendo uma coisa errada, mas erra por ignorância, por não conhecer. A partir do momento que conhece, não deve mais cometer o mesmo erro. Isso vale para tudo, material e espiritual. Mas na verdade, se existe uma lei de justiça e os nossos atos falhos precisam ser feitos de novo, de uma forma melhor, então na verdade, o livre-arbítrio, na verdade é um binômio: liberdade e responsabilidade. Então, nós temos liberdade de fazer aquilo que queremos, ou como nós dizemos muito no Espiritismo, de plantar o que nós quisermos, porque Deus é bom, Ele deixa a gente plantar o que a gente quiser, mas Deus é justo, e a colheita nossa vai ser daquilo que nós plantamos. Ninguém vai plantar espinho e vai colher flor, ninguém vai fazer maldade e vai colher o bem. Não é assim que funciona. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Então, gente, com tudo isso que eu falei, chegamos à conclusão, ou pelo menos deveríamos, que a pureza a qual Jesus se refere não é algo com que se nasce e que pode ser perdido ao menor deslize. A pureza a qual Jesus se refere é um estado de espírito a ser construído através de muitas e muitas experiências, que nós poderemos fazer através de muitas e muitas encarnações. Mas nós já estamos aqui há um belo bocado de tempo. Nós já tivemos muitas e muitas encarnações, mas nós ainda estamos aqui. Nessa, talvez nós estejamos aprendendo um pouco mais, moralmente falando. Eu não estou falando de religião, estou falando de moral. Nós que estamos aqui, estamos pensando em conhecer um pouco mais moralmente as coisas. Então, quem sabe, seja aqui o nosso ponto de partida para nosso crescimento espiritual. Talvez até agora a gente tenha só marcado o passo, não sei. Então, a gente precisa se preocupar com a criação desse estado de espírito, de pureza, porque puro, vamos analisar, puro não é um indivíduo ignorante da realidade da vida. Não. Esse não é puro, não necessariamente. Puro é aquele que conhece muito, sabe muito, mas escolhe sempre o bem, o belo, o justo. Esse é o puro. Impuro é aquele indivíduo que vê o mal em todo lugar e tem prazer nisso. Por exemplo, aquela pessoa que só fica observando o que os outros fazem, só fica cuidando, entre aspas, da vida dos outros, e tudo que vê passa para frente, sem nenhum tipo de reflexão, de uma forma miserável, mesquinha. Esse
é um ser de coração impuro? Porque o que ele pratica é a maledicência, que popularmente nós chamamos de fofoca, mexerico, que não ajuda ninguém em nada, e que inclusive muitas vezes não tem nem base verdadeira, porque aquele cidadão viu o outro fazer alguma coisa, mas ele não sabe dos motivos, ele não sabe por que o outro fez. Talvez o outro tenha precisado fazer aquilo, não sabe, então não fala. Então, gente, nós precisamos ter muito cuidado nesse aspecto, porque muitas vezes quem critica o próximo com bastante vontade, com bastante erro, às vezes tenta mostrar uma pureza que na verdade não tem. Tem gente que gostaria de fazer alguma coisa, mas sabe que aquilo é inadequado, sabe que aquilo não é bom. Então quando ele vê alguém fazendo, popularmente falando, cai de pau, critica, mas critica porque tem pureza de coração? Não, critica porque tem inveja, porque ele queria fazer aquela coisa que o outro fez, mas ele sabe que é errado, mas ele critica o outro por inveja. Então não tem a pureza que tenta demonstrar, tá? Porque a luta para a gente vencer os nossos próprios vícios é difícil, é complexa, porque como eu já disse, normalmente a gente não erra porque a gente quer, sabendo que está errado, a gente erra porque a gente está ignorando alguma coisa. Então é complicado, porque a gente precisa primeiro sair dessa ignorância para depois deixar de errar. Então, a pessoa que tem coração puro, na verdade, é uma pessoa que reconhece o mal onde ele realmente existe. Então, ela sabe, ela entende que existe egoísmo, que existe perversão, que existe crueldade, mas o puro de coração não valoriza essas coisas. Ele não vai atrás dessas coisas. Sabe que isso é errado. Um bom exemplo de pureza de coração é Maria de Magdala. Apesar de ela ter inúmeros equívocos do passado, depois que ela conheceu Jesus, ela passou a cultivar a pureza na vida dela. O que nos mostra, inclusive, que chegar ao estado de pureza é possível, basta realmente querer. Então, que Deus nosso Pai e Jesus nosso Mestre nos permitam aprender a ter sempre puros os nossos pensamentos e motivos em tudo que nós fazemos, para que a gente possa realmente ser puro de coração, e aí ter uma vida encarnada a mais cristã possível, e garantir paz e felicidade quando retornarmos à pátria espiritual. Que assim seja.